meu começo, cara. Começo. E aí, ó, eu vou falar pra você. Eu fazia musculação só pro Gil, só. Aham. Só pro Gil. Aí tava Não, com... mas já dá pra ver que tem uma Não, boa eu- estrutura, eu- cara. Aham, eu tava com 18, 19 anos aí. Um suco. Já tinha uma estrutura. Não esse suco que vocês estão então, pensando, tá? 18, 19 anos aí, mas enfim. E aí eu vi o meio... Quando você associa competitividade e musculação, você vê o fisiculturismo, né? E aí eu entrei de cabeça. Aí foi realmente as primeiras fotos que eu mandei para um treinador de fisiculturismo, meu primeiro treinador e tal. Eu falei, cara, quero competir, é isso que eu tenho. Já... Aí eu já tava meio que naquela transição de um treino de força para um treino mais voltado para hipertrofia ali e tal. Mas você vê que é um físico bem cru ainda, né? Ah, não, tipo sim. assim, É tipo o começo mesmo. Mas só que, bem tipo assim, é começo. visível que a estrutura É, tem uma estrutura. tem pô. uma linha. Mas A eu linha mandei, é eu mandei boa. umas fotos pra ele aí, deu bem magrelão assim. É porque eu só fazia Gilca. Não, essa aí foi a primeira competição. É umas fotos, cara, que eu tô só o palito, assim. É que eu não tô competindo, eu tô de samba canção, eu tô de shorts. Vai aparecer. Mas assim, você... Ó, essa aí foi minha... Não é essa, pode passar. Pode passar. Passa. Isso aí, antes que alguém fale, viu, pessoal? É aquela questão daquela sunga ali, é uma sunga de pintura, tá? É. Eu vou deixar claro aí, porque sempre vai ter um outro que vai fazer um comentário aí. mas É uma não, sunga de pô, mano, tá de pintura, calcinha, beleza? pô. É. O cara tá usando fio dental, velho. É isso mesmo, é um fio dental. Vai indo que já aparece. Já aparece. E os últimos campeonatos estão pior. Não tá? Não tem mais Enfim, nem ele vai fio dental. procurando aí. Não, tá tranquilo. Mas continuando em relação a como eu vai cheguei lá. na competição. E aí a gente já emenda a musculação, como que eu vou ser competitivo na musculação, fisiculturismo. Já comecei a procurar tudo, né? Tudo, vamos lá, é agora, eu vou competir. Mas, cara, a hora que você E, vê tipo os- assim, esse tempo aí, desculpa. Esse tempo assim, tipo, comecei a treinar musculação, né? A falar assim, agora eu vou competir. Quanto tempo Cara, foi muito rápido. Então, eu tô assistindo também. Isso que eu tô falando. É, isso que eu porque tô você começou um Não, pouco porque antes é isso que eu da falei, pandemia, rapaz, né? Começou, Cara, daqui a pouco, porque não, eu quero assim, competir. Falei, foi rápido. Igual no jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu... Ah, não, é que você já mergulhou. É igual você falou, você Eu vai, entrei, mano. cara, e eu assim, no meu primeiro ano de jiu-jitsu, eu já ficava o dia todo na academia treinando, entendeu? Não, foi com E aí na musculação foi a mesma coisa, cara. Eu entrei, a gente vai entrar um pouco mais em hormônios lá na frente, mas Sim. foi a mesma coisa, cara. Eu entrei ali, eu falei, cara, eu quero ser competitivo. Eu tô aqui pra fazer o que for preciso pra ser competitivo. E se eu precisar trabalhar 10 vezes mais, eu quero pra ontem, entendeu? Porque eu tô disposto a dar o que for preciso. Legal. E aí, como eu sempre fui desse jeito, eu quero treinar mais, eu quero fazer sempre cair de cabeça. Cara, desde quando eu comecei, eu fiz não teve uma semana que eu não vivi esse esporte 100%. Não teve, eu nunca fiz assim, eu vou tirar um mês de férias. Sim. Um não offzão quer, ali. não. Cara, a única vez desse tempo todo que eu fiquei uma semana sem treinar, 2 vezes eu fiquei uma semana sem treinar. Uma foi na minha lua de mel, a outra foi quando eu peguei dengue. Só. Eu nunca fiquei mais Ah, que uma mas semana aí, sem treinar. nos dois casos, vamos ser sinceros, motivo de força maior. Pelo amor de Deus. Mas é isso que eu tô falando. Se você pega pra somar o tempo que eu tô, a margem de erro foi muito pequena. Sim. Muita Ah, gente... mas isso aí nem é erro, cara. Não, é isso Isso que eu tô aí falando. é O que eu erro. digo é que tem muita gente que demora um pouco mais, não que eu tenha chegado num lugar muito grande, mas demora um pouco mais, porque durante o processo tem muitas pausas, entendeu? Indas e Indas vindas. e vindas. Mantém a essa- sequência. Será que é isso que eu quero? não, né? não tem essa de, essa semana eu não tava afim de ir pra academia, essa Sim, semana eu sim. não tava afim de pensar em dieta. Tipo, eu não tive isso desde quando eu comecei. Então foi 100% de Foco cabeça e é por total, isso que irmão. foi muito rápido, entendeu? Sim, sim. Então, a partir do momento que eu mandei essas fotos iniciais que eu tava mostrando pro meu treinador, eu falei, cara, eu quero competir. É isso que eu quero. Eu tô disposto a fazer o que for preciso. Então, vamos embora. Vamos. Eu achei que eu não tinha físico, né? Porque quando eu comecei, você se compara com os caras e fala, velho, bem Essa longe. comparação. Aí é inevitável a comparação. É cara. Depois Não que tem você jeito. começa a ter uma visão mais Mas ampla. aí eu você- falei, cara, vamos, eu vou fazer o que for preciso. E a gente emendou a primeira preparação e eu fui, cara. Eu fui indo e meu físico, assim, como era um físico muito cru, a partir do momento que entrou com hormônio, eu me dedicava muito, o meu físico evoluiu muito rápido. Você vê, ó, volta uma foto, aquela inicial lá, ó. Essa foto foi 5 meses antes da foto seguinte. Olha aí. Manda. A foto seguinte foi Já no meu campeonato. primeiro campeonato, Então. lá no Rio Grande do Sul. Então, qual que é a questão? Eu conheci um treinador que era lá do Rio Grande do Sul. Hoje em dia ele faleceu, infelizmente. Mas foi um pai pra mim, assim, cara. Porque o treinador antigo que eu tinha, ele falava, cara, a gente precisa de muitos anos ainda pra melhorar o seu físico, pra você subir. Vamos, eu já tinha aceitado que eu ia precisar pelo menos uns 3 anos. Ah, tá sim. tendo. E esse treinador de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, falou o seguinte, eu mandei as fotos pra ele, ele falou, cara, eu comecei na mesma idade que você, eu acho que você tem a mentalidade que você precisa, vambora. E aí, vambora, velho. E aí ele me passou, ele me fez essa mutação aí,
sem abuso, sem nada, mas foi muito trabalho duro, cara. Essa época eu ainda trabalhava em um trabalho CLT, assim, então conciliei toda a preparação e pra vocês verem, né? A Não, mudança que o Ô, físico louco. teve foi absurda. Mas é que assim, tem que entender também, pessoal, que não é da noite pro dia, tá? Então assim, ó, o Vini tá falando, mas ele já vinha de um esporte. Não, esse aí Sem é Né? Tipo assim, eu quero dizer o seguinte, teu corpo, você não saiu do sedentarismo pra, pra chegar nesse Aham. shape, entendeu? Aí eu falo assim, porque às vezes as pessoas vão olhar e o menino lá, o criadão com a avó lá, que tá no sofá comendo chips com Nutella, ele acha que em 5 meses ele vai fazer o que você fez. Já vem Entendeu? Então, assim, galera, que assim, na mesma situação que foi o Vini, que veio do Gil, eu vim do tênis desde os 11 anos jogando tênis, então o corpo da gente ele já tem uma certa preparação voltada para o esporte, já tem uma carga para o esporte. Não para a musculação, para o ganho de massa muscular, mas o nosso corpo já vem, digamos que calejado Calejado, atleta, de algum é um corpo esporte. atlético. Isso, de competição, tudo. Então, assim, da mesma forma que eu tô falando, eu era bem magrelo, minha primeira competição acho que foi com 76 quilos. Então. A minha última deu 96, 20 quilos a mais. entendeu? Em palco, tá? Isso, Em palco. martelando, né? Martelando. Então, assim, lógico, a dedicação, a alimentação, tudo que o Vini fez levou ele a ter esse shape nesse curto período de tempo. Mas eu falo duas coisas, Né? desculpa interromper, Sandro. Não, Eu falo duas vontade. coisas, acho que 2 pontos principais pra galera observar. Primeiro, individualidade genética. Então, assim, galera, pessoas vão responder de formas diferentes. Tem gente que vai passar do lado de um halter e ganhar 10 quilos de massa muscular. Tem gente que vai passar do lado do mesmo halter e vai perder massa muscular. A gente passa perto da padaria e ganha 10 de gordura. Exato, cara. Tem gente assim que se você pegar duas pessoas e elas fizerem a mesma dieta, Vai o mesmo ficar treino, diferente. eles vão ficar diferentes. Resultado diferente. Não tem como você comparar a velocidade de evolução com outra Isso. pessoa. Genética conta O demais. que a gente sempre fala, não é uma receita de bolo. Não. Não é ciências colocou farinha, exatas, É, em cara. 2 anos você Ovo, fica não. assim. Não. Esquece. E outra coisa, a dedicação. Porque Oh. assim, o Kobe Bryant, que é um jogador de basquete incrível, que todo mundo... Ele sempre bateu muito nessa tecla. Então, qual que era o princípio dele? Cara, ele precisava treinar mais que todo mundo. Sim. Então, assim, ele queria chegar no lugar, mas ele não tinha tempo para chegar lá. Então, mas peraí. Se as pessoas estão treinando às 6 da manhã e ao meio-dia, se eu treinar às 6, voltar para casa, eu voltar e treinar às 8, aí eu voltar e treinar ao meio-dia, e eu voltar à noite e fazer um outro treino, o que eles treinaram em um dia, eu treinei em 2. E a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica aqui. Eu falei, desde quando eu comecei, cara, não teve um dia que eu acordei e falei, não sei o que eu vou comer. Não teve um dia que eu acordei e falei, hoje eu não tô afim de treinar. Então, não teve margem para erro. Se foram 6 meses, foram 6 meses muito intensos, entendeu? Planejamento. Planejamento, exatamente. Planejamento. Então, a dedicação, o quanto você se dedica nesse espaço de tempo e a sua individualidade genética é o que vai ditar a sua evolução. Exatamente. O Mike Tyson falava isso daí. Se eles acordam às 5 horas pra correr, eu vou acordar às 4. quatro. Se eles acordar às 4, eu vou às 3. Aí, ó. E esse físico foi com 19 anos. Aí, ó. 19 anos. Cara, pra 19 anos tá muito evoluído. eu levei cara. tudo nesse Tá campeonato. muito evoluído. Pratinha, eu levei a De Classic verdade. e a bodybuilding. Volta a foto lá, Dani. Antes dessa que eu quero. A outra. Aquele. Quer ver? Olha embaixo ali. mano. Serrátil, né? Serrátil, a linha de Nossa, Que cintura. loucura, irmão. Isso Sério, aí fez, foi como é que é? Fez as camadas assim, ó. Fez Parece que foi certinho, abrindo, né? irmão. Foi um leque ali, ó. Caralho, Da velho. hora pra caramba. Que massa isso aí, irmão. Então, não, e aí, esse físico, assim, pra 19 Pô, anos, 19 a hora que eu cheguei lá, a galera curtiu bastante, entendeu? Então, aí, e depois desse campeonato, cara, o tanto de mensagem que eu recebi, o tanto das pessoas me apoiando, vendo o quanto que eu motivei, porque eu sempre fui de postar muito na rede social desde essa época. Então, a galera acompanhou a minha Sim. época rebelde, sem direcionamento, e essa transição porque eu cheguei aí no campeonato e tal. A galera se motivou. Eu não tinha noção do quanto de gente, tipo, olhava para aquilo e via como uma motivação. Legal. E eu falei, cara, aqui eu acho que eu consigo. E foi gratificante isso. Isso me trouxe uma felicidade que eu não tinha sentido em fazendo nada, tá ligado? Tipo, nenhum outro esporte, nada. E aí eu falei, cara, aqui é meu lugar. Aqui que eu Você se encontrou ali. me É. encontrei. Exatamente. Eu desci daquele pau, foi muito sofrido essa preparação. Eu trabalhava de domingo a domingo, CLT ali, pegava ônibus e tal. E conciliando com os cardios, com os treinos. Nessa época aí, cara, eu acordava 5 da manhã, ia treinar em jejum às 6, fazia meu treino, meu cardio, entrava no trabalho às 10,
Aí das 10 às 5 da tarde eu trabalhava, chegava em casa, fazia meu segundo cardio, preparava as refeições do outro dia e era assim de domingo a domingo. E cama, berço. Exato. Porque senão não aguenta também, pô. Exato. Mas é que é muito difícil você ver um moleque de 19 anos fazendo isso. Não, claro. Claro. A galera mas olhava e falava, cara, nossa, é diferenciado. Entendeu? Então, aí foi muito difícil, mas eu cheguei lá e eu falei, cara, esse processo foi extremamente difícil, mas quando que é o próximo? Igual você falou. Eu quero mais, velho, eu quero mais. É gratificante, cara. Quando você termina assim, você fala, meu, pô, Aí, quero de novo. Pode passar mais fotos aí. Deixa eu dar uma olhada. Essa aí foi minha última preparação, que eu subi no Horsepower em Balneário Camboriú. Essa foto foi um dia antes, eu não consegui fotos muito boas. Quando que foi esse daí, Vi? Cara, minha última competição foi em junho de 2022. Agora que eu vou subir novamente, vai fazer 3 anos aí, longe dos Cara, palcos. o que você acha mais difícil na preparação? Cara, o que eu acho mais difícil... Dieta, treino, cardio... Eu sou um cara que, você me acompanha lá dentro da academia, você sabe o quanto que eu gosto de treinar, né? De treinar Sim, pesado, sempre. de verdade. Isso é uma característica sua. Sempre gostei de treinar muito pesado, entregar até a última gota de esforço que eu tenho dentro da academia. O mais difícil pra mim, acho que nessa fase de queda de energia e tal, é realmente ver o treino ser muito impactado, a dificuldade de treinar muito bem. Tipo, às vezes eu gosto tanto de treinar assim, que tipo, às vezes dá vontade de falar, cara, eu quero jogar tudo pro alto, só quero voltar a comer e ficar pesado pra eu treinar bem. Pra ter força, né, pra cara? ter força, Energia ali. Pra treinar bem, porque aquilo me traz muito prazer, treinar forte. Então essa é a parte mais difícil. A parte da dieta não é uma parte difícil pra mim, assim, tipo, assim como eu tenho muita facilidade pra comer uma grande quantidade de comida, eu tenho uma facilidade muito grande pra passar fome e tal, porque eu não gosto nem de falar passar fome, né, a gente... Tem uma passa restrição vontade, calórica, uma digamos calórica, assim. pode-se dizer, Entendi, né? aham. Mas eu tenho muita facilidade porque eu acho que eu entendi o processo, né, mano? Eu não sei se parece muito louco falar isso, mas quando eu começo a sentir fome na preparação, eu fico bem... Exatamente. acontecendo. Eu sei sei que dá exatamente. certo. É isso que eu ia falar agora, Sandro já cara. falou muito Sabe, sobre isso. eu falo muito pros meus clientes isso, principalmente a galera que vai passar por isso pela primeira vez. Porque a primeira vez sempre é mais difícil. Porque é tudo novidade, cara. Pensa o seguinte, cara, desde criança você tá acostumado, eu tô com vontade de comer isso, eu como. Eu não sou bodybuilder com 6 anos. Então, eu tô com vontade de comer um bis, eu vou ali, compro e como. Só que você meio que condiciona o seu cérebro, sua vida toda a fazer o quê? Tô com vontade, faço. Tô com vontade, faço. Aí chega um momento da sua vida que você fala, cara, eu tô com vontade, mas eu não posso fazer. E aí, essa transição é a parte mais difícil no início. Mas quando você entende o processo e o que aquilo te traz, você começa a encarar de uma forma mais simples. Então, cara, a primeira vez que você faz uma dieta para secar é muito difícil, a segunda já não tanto. E aí assim vai. Então, hoje em dia, pra mim é muito tranquilo. Tipo, a sensação de fome é a sensação de que... Eu não olho pra essa sensação de fome e falo, meu Deus, eu vou morrer. Eu pego, eu abraço a sensação, porque eu vou ficar com ela o tempo todo, ela faz parte do processo. E eu olho pra ela como, cara, o resultado tá dando. Exato. E quanto mais eu sinto isso, melhor vai ser o meu resultado final. E eu encaro ela de uma forma diferente. E esse é o segredo. Então, a fome hoje em dia não é um problema. A maior dificuldade nossa, na verdade, é a vontade de comer. Vontade de comer. Porque exatamente. assim, a gente vai ter vontade de coisas diferentes que a gente não pode comer nessa É que o organismo pede, né, cara? Pede, cara. Que nem eu já falei aqui, o Alan até comentou que eu sempre falo isso. Eu vejo que a minha dieta para secar para um campeonato tá fazendo efeito, tá sendo efetiva quando eu tô com fome. Porque, pô, se eu não tô sentindo É fome... uma coisa errada, velho. Exatamente. Não. Você fala, meu, mas não é assim que É funciona. fisiológico, cara. E sem contar a satisfação que dá, eu pelo menos sinto muito isso, acredito que você também, de, cara, você chegar à noite, você colocar a tua cabeça no travesseiro, Fiz tudo. você fala, cara, cumpri a meta diária. Ô, você dorme rindo, cara. É ou não é? Você dorme com um sorriso, cara. Mas você dorme Foi. rindo. Você dorme com um sorriso no rosto, cara. Tipo assim, não, pô, é isso. eu não errei. Eu não... O pessoal pode achar que é exagero, mas você fala assim, cara, eu não chupei uma bala. Eu abri uma barra, eu tenho um menino de 7 anos, cara. Eu abri uma barra de chocolate, eu tirei, eu senti o cheiro do chocolate, entreguei na mão do meu menino, Não embrulhei, controle. guardei o resto. O controle é brutal. Entendeu? É sensacional, cara. Então, e você perguntou da questão da dificuldade, então assim, principalmente essas outras preparações pra mim foram relativamente tranquilas dentro do que é uma preparação, assim, não foi muito difícil, porque como eu falei, muito novo, morava com a minha mãe,
sem responsabilidade nenhuma, assim, sabe? Tinha o meu trabalho eu usava pra bancar o meu hobby. Sim. Mas, velho, não pagava uma conta, solteiro. Você tal. se sustentava ali, né? Sustentava teu Tranquilo. esporte Então, boa. Cara, é uma vida boa, mas é insustentável pra vida toda isso, né? Então, essas primeiras preparações, eu não posso falar pra você que teve uma dificuldade. Teve a dificuldade ali de, pô, tá cansado e tal, mas não é dificuldade mesmo. Tipo, Então, você levou aquilo lá falando, faz parte do processo, realmente. tô levando. Então, como eu falei, hoje eu tô voltando depois de 3, agora daqui 14 dias eu vou subir novamente. Sim. Depois de 3 anos longe dos palcos. Por quê? Porque essa foi a minha transição, né? Então, assim, agora é uma preparação num cenário completamente diferente. Então, hoje em dia eu tenho o meu negócio, o meu trabalho. Eu não trabalho para os outros mais, então o meu negócio que depende de mim. Sim. Eu sou casado, eu era solteiro nessa época, entendeu? E eu tenho inúmeras responsabilidades que eu não tinha nessa época. Então, o mais difícil para mim está sendo essa preparação, sem dúvida alguma, mas difícil por quê? Não por causa do processo. O processo eu tô acostumado. Você já conhece. Eu amo o processo. Você já conhece. Eu não ia fazer esse processo à toa se eu não gostasse dele. O mais difícil para mim está sendo realmente conciliar esse processo com todas as outras responsabilidades que eu não precisava conciliar antes. Sim. Então, assim, cara, trabalho é você fazer o seu trabalho que você tem que fazer ali. Só que querendo ou não, você tem que fazer. não tem outra Né? opção. Não tem jeito. Só que com níveis baixíssimos de energia, só que, cara, meus clientes, eles esperam o melhor de mim, eu tenho que dar o melhor para eles. Sim. Então, assim, independente de como eu tô me sentindo naquele momento, eu tenho que dar meu 100%. E você é o exemplo, né, Eu sou o exemplo, Você é o exato. exemplo. Eu não posso baixar a guarda, entendeu? E aí, conciliar isso também com o fato de que eu tenho uma esposa que também requer minha atenção, eu tenho funções dentro de casa que eu preciso fazer como qualquer pessoa, assim, e tenho preocupações, né, porque, Lógico. mano, eu não me preocupava em pagar uma conta de luz ou um aluguel. Irmão. Agora tem outras preocupações, então são muitas coisas para conciliar com o processo de preparação. E graças a Deus eu estou passando por tudo da melhor forma possível, mas como eu estou falando, está sendo um processo desafiador por isso, porque eu estou descobrindo muita coisa e aprendendo, mas eu tenho certeza que finalizando essa preparação, eu vou sair uma pessoa totalmente diferente e evoluída na questão mental em relação a lidar com os problemas, lidar com responsabilidades. Então, tá sendo difícil agora, mas tá me tornando um cara melhor, uma pessoa melhor em todos os sentidos. Legal. Não, e se Deus quiser, um bonequinho, né? Ah, sim. Pô, Trazer um também troféu, isso, pô. É o que eu falo, a minha parte eu tô fazendo. Chegar lá em cima do palco aí é com o juiz, velho. A minha parte. Mostrar pra ele o que eu fiz. Quem me vê na academia todos os dias sabe que a minha parte eu tô fazendo. Eu tô lá, essa, sem dúvida, está sendo também a preparação que eu mais estou puxando, assim, para realmente chegar numa condição diferente da última vez que eu cheguei. E isso exige muito de mim, né? Então, quem me vê todos os dias sabe que não está sendo fácil dentro daquela academia, mas todos os dias eu entro lá, eu entrego absolutamente tudo que eu tenho, sem dúvida alguma. Até hoje não teve um dia da preparação que eu não entreguei tudo que eu tinha. Sim. E aí, irmão, a hora que o que está no meu controle eu estou fazendo. A hora que eu subir naquele palco... E outra coisa que a galera não entende, cara, tinha que deixar isso mais claro aí pro pessoal, é que, cara, às vezes vê a gente chegando na academia, não é que a gente é cuzão, que a gente é mala. Cara, a gente não tá aguentando andar. Vocês não fazem ideia do que é isso. Então, às vezes, vê o meu jeito, né? Eu já tenho um jeito mais sério, até por ser policial. Mas o meu jeito de chegar na academia, às vezes eu chego, cara fechado ali, guardo minhas coisas, vou treinar. O Vini, da mesma forma, pô, chega lá, pô, cheio de roupa, com a bolsa dele, com os materiais dele, pô, vai treinar, fala, pô, que cara mala, pô, o cara é atleta, o cara se acha. Não é, galera. Nós não temos energia. A gente chega lá, por mais que a gente ama o que a gente faz, mas a gente chega lá derrubado, cara. E outra, galera, aquilo ali a gente não encara como uma diversãozinha ou algo do tipo. A gente ama o que a gente faz, mas nesse momento, no nosso cenário de preparação, aquilo ali é um trabalho. A gente leva a sério. Então, assim, cara, é muito sério. Eu não entro lá e faço qualquer coisa. Eu tenho que entrar lá e dar tudo que eu tenho. Só que você dá tudo que você tem num cenário extremamente cansativo. É adverso, né, cara? Exige muita concentração da sua parte. Então, eu entro lá, eu não tô entrando lá, qualquer coisa que eu fizer tá bom, não. Você tem um roteiro pra cumprir. Cara, vai ser difícil. Eu vou ter que me superar todo segundo, porque todo segundo minha cabeça vai falar, faz menos, descansa. E é uma batalha mental. Então, eu entro lá, igual você não vê um lutador entrando no ringue
Felizão lá, É. bobão. Não, o cara tá Focado, centrado, é. focado. E é assim que a gente fica o tempo todo. Pelo menos da forma que eu treino, que eu gosto de treinar, que é por meio de... A gente pode até falar de treino um pouco depois, mas assim, que é por meio de progressão de carga, me superar todos os treinos. Cara, eu preciso olhar o que eu fiz no treino anterior e buscar fazer alguma coisa melhor. Então, é esse desafio. Eu entro lá, eu falo, cara, se eu não fizer alguma coisa melhor que no treino anterior, eu vou ficar muito frustrado. Eu não tô afim de ficar frustrado. Então, esse nível de mentalidade e concentração vai fazer com que a gente pareça, às vezes, um pouco mais na nossa, arrogante,